Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus que estamos na presença do Senhor para aprender no seu santo templo. É uma noite, irmãos, de privilégio para nós, aprendermos a palavra de Deus e aprendermos a melhor servir ao Senhor nosso Deus. Tome o seu assento, vamos louvar ao Senhor nosso Deus com o hino congregacional. Pastor Elias, por gentileza, nos ajuda aqui. Glória a Deus, hino de número 210 da nossa harpa cristã. Fala, fala, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, é mais sábio, me faz do ouvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutou, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, tuas veredas de amor. Toda a igreja. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutou, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. A igreja. Do teu nome eterno, que tu falas a quem escutou, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluia. Glória a Deus. Coloque-se sobre os seus pés, por gentileza. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e vamos receber palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor Cássio Rafa estará nos ministrando a palavra de Deus essa noite. Pastor Alci, por gentileza, entregando o pastor Cássio nas mãos do Senhor para nos ministrar a santa palavra de Deus em nome de Jesus. Por favor. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai santo e justo, o pastor Cássio, Senhor, está incumbido nesta noite pelo Senhor de nos ministrar a porção da Tua palavra. Ó Paizinho querido, como o Senhor sempre o usa com poder, com graça, com sabedoria, com unção,
Nesta noite não será diferente, Senhor, porque há uma expectativa por parte da sua igreja, Pai, de ser ministrada pela tua poderosa palavra. E é ela que nos transforma, ela que nos liberta, ela que nos abençoa, ela que nos mostra o caminho para os céus, ó Pai. Portanto, meu Senhor, usa o teu filho, Pai, e nós te damos a honra, a glória e o louvor, em nome do Senhor Jesus. Por gentileza, receba o pastor Cássio Rafa com alegria, assim como você está. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento, por gentileza. E nós vamos juntos desfrutar desse precioso estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 14, versículos 21 a 23. Enquanto você encontra na sua Bíblia, eu queria já agradecer a Deus por sempre nos dar a oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra, ao nosso pastor que nos confere também estas oportunidades, e isso é bênção para a nossa vida, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Lucas 14, 21 a 23, diz assim a palavra de Deus: E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, como nós sabemos, nós estamos aqui desfrutando dos estudos, das ministrações da nossa agenda islâmica, e tem um time de especialistas, né, pastor Alcir, que trabalha bastante nesse assunto, para que nós possamos desfrutar desses estudos, né? Existe uma comissão apontada pelo nosso pastor, e esse pessoal, esses pastores, né, se empenham bastante em buscar a Deus, em estudar, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito da religião islâmica, de como nós abordá-los, de como nós interagirmos com eles, de como nós, mais importante do que qualquer coisa, anunciarmos ao Senhor Jesus para eles, né? Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no mês de março, em especial esse ano, a nossa Páscoa cai aí no finalzinho desse mês, e parece que Jesus alinhou as coisas esse ano e colocou aí junto dessa nossa celebração, uma das maiores celebrações do nosso mundo cristão, né? Colocou bem inserido nessa celebração nossa um período muito importante para os islâmicos, né? Eles fazem uma celebração no nono mês lunar do ano deles, e isso cai agora no mês, esse ano, né, está caindo do dia 11 de março a 11 de abril. E, of course, que isso aí muda de ano para ano, né, depende das datas e do calendário lunar deles e tudo, mas que presente de Deus para nós, irmãos.
que presente de Deus para nós, que somos ávidos em anunciar o Evangelho de Jesus, que Deus colocou junto desse período de boas celebrações deles, né, de datas importantes deles, colocou bem no meio, como uma cerejinha em cima do bolo, a nossa Páscoa, né? A nossa linda celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante nós entendermos o porquê que isso se apresenta para nós como uma grande oportunidade de anunciar Jesus, tá? Como um tempo, né? E esse é o título do nosso estudo, um tempo de anunciarmos a Jesus, né? Um tempo como nenhum outro para nós anunciarmos a Jesus. É porque esses 30 dias do Ramadã, que é esse mês de dias especiais no calendário islâmico, irmãos, eles tomam esses dias para jejuar, né? Eles chamam isso do Saum, e eles usam esses dias para jejuar, para se purificar ao Deus do Islã. E durante esses dias, eles estão bastante, olha aqui para mim, né? Espirituais, né? Eles estão bastante propensos a falar das coisas espirituais, né? Eles querem conversar, eles querem falar que eles jejuam, eles querem falar das intenções deles e tudo mais e tal. Se você já interagiu com um islâmico nessa época, eles estão muito abertos a falar da religião, né? Eles estão muito abertos a falar e a ouvir a respeito da religião ou de religiões, né? Eles querem falar do assunto, né? Porque o coração deles é para estar voltado para esse propósito, em especial nesses 30 dias. E é por isso que, para nós, isso se apresenta como uma oportunidade muito grande para falarmos do amor de Jesus, né? É porque eles estão com as janelas, com as portas escancaradas, abertas, né? Prontos para falar daquilo que concerne religião e o mundo espiritual. Glória ao nome de Jesus. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, meus irmãos, né? De anunciar o amor de Jesus, de falar do sacrifício de Jesus, de falar do sacrifício do único Filho que Deus enviou para nós, para nos salvar, né? Por nós. Glória ao nome de Jesus. O pastor Francis foi quem redigiu esse estudo aqui, e ele já começa dizendo, olha, first things first, né? As primeiras coisas em primeiro lugar. Ou seja, o que é de mais importante é mais importante. Vamos tratar do que é de mais importante logo de começo. E existem algumas dicas que podem nos ajudar a nós interagirmos com os islâmicos, né? Existem diferenças culturais, sim, diferenças de valores, sim, mas se nós conhecermos o que é importante para eles, em termos de relacionamento, em termos de convívio, em termos de respeito, aí vai ficar mais fácil para nós podermos comunicar e efetivamente falarmos do amor de Cristo para essas pessoas. O nosso estudo menciona isso aqui um pouquinho mais para trás, mais para frente, mas eu já vou entrar aqui um pouquinho nesse assunto, porque talvez você imagine uma pessoa islâmica, um islâmico, né? Aquela senhora com aquelas roupas longas e só o rosto meio que aparecendo para fora e a famosa burca, né? Aqueles vestidões e tudo e tal. E você talvez fique pensando, ok, se eu ver uma pessoa dessa, é islâmico. O homem, da mesma forma, eles têm uma vestimenta toda particular deles e tal. E talvez você veja uma pessoa vestida como eu e você fala, talvez não seja, né? É uma pessoa de fora, né? Mas a verdade é, irmãos, que os que migram para cá, muitos deles acabam aderindo
a cultura daqui, a maneira de se vestir, a maneira de se apresentar no meio da sociedade. E se você não buscar conhecer de verdade, não buscar interagir com a pessoa e puxar a língua dele ou dela para saber se eles professam a fé islâmica, você pode ser enganado pelas aparências externas. Porque em muitas circunstâncias, muitas mesmo, nós estamos conversando com um islâmico, estamos do lado de um islâmico e, se você for julgar pela vestimenta, não tem nada de islâmico, né? Então, é bastante importante nós entendermos isso já de antemão para nós abordarmos o que é de mais importante da gente se relacionar com eles, né? O primeiro tópico aqui que o pastor Francis aborda é a questão de desenvolver uma amizade sincera, né? Irmãos, antes de serem islâmicos, são pessoas, são homens, mulheres, assim como eu, assim como você, né? Eu não nasci num lar evangélico, irmãos, e eu ia na missa do padre para comer um biscoitinho e depois dar o rolê na praça, na frente da igreja, né? Era isso que eu ia fazer na igreja. Mas, apesar da minha fé, ou da falta de, né? Eu era gente, eu me relacionava com pessoas, eu tinha amigos, né? Eu tinha pessoas que eu podia contar com elas, eu tinha pessoas que podiam contar comigo, né? Então, assim com qualquer um, né? São pessoas, tá? Então, é importante nós entendermos que, assim que nós encontramos uma pessoa, às vezes até identificamos por meio de conversa e entender que a pessoa professa a fé islâmica, é buscar ser amigo da pessoa, buscar genuinamente se interessar pela vida da pessoa, né? É um ser humano, é alguém. E olha, vou dizer para vocês, a gente interage com alguns aqui, ali e tal, e tem uns camaradas legal. Tem uns camaradas legal, eles são divertidos, são alegres, são animados, né? Muitos deles, irmãos, porque não nasceram em berço de ouro, né? Vêm de países que muitas vezes há uma opressão muito forte, há dificuldades sociais, há dificuldades de N áreas da vida da pessoa. Quando chegam aqui, irmãos, e são apresentados com as oportunidades que os Estados Unidos nos oferece, poxa, tudo é maravilhoso, não tem nada ruim, né? Tá chovendo, tá bom, tá fazendo sol, calor demais, tá bom. Tá com muito trabalho, tá bom. Tá com um pouquinho de trabalho, tá bom também, né? Por quê? Porque já estamos numa situação que, se comparado a onde a gente saiu, já está bem melhor. Então, são pessoas agradáveis, são pessoas até interessantes de você conversar, conhecer e desenvolver uma amizade com eles, né? Então, você fazer perguntas sinceras, conversar, engajar em conversações sinceras, né? Isso tudo é muito proveitoso, né? Muitas vezes, irmãos, a gente, por identificar que a pessoa é islâmica, a gente automaticamente tem um switchzinho na nossa mente e a gente se sente ameaçado porque é islâmico, né? E a gente fala, poxa, é islâmico, agora vou ter que lembrar os versículos bíblicos, tudo. Ai, aquilo que o pastor pregou lá na quarta-feira, e agora? Como é que eu vou lembrar? Ai, como é que é mesmo o nome daquele negócio, daquela palavra lá e tal? Fica tranquilo, irmãos, né? Às vezes, para ganhar outra pessoa de outras religiões para Jesus, a gente não fica tão ansioso assim. Por que com o islâmico vai ficar todo fora de coisa? Não, é gente igual a gente, irmãos. É gente igual a gente, né? Ame eles, desfrute da amizade deles, compartilhe testemunhos daquilo que Jesus tem feito na sua vida com eles e não se preocupe. Quando eles encontrarem em você, no senhor, na senhora, um amigo, uma amiga de verdade, o coração vai estar mais aberto para conhecer o seu melhor amigo. Glória ao nome de Jesus, né? Então isso é importante, desenvolver amizade de verdade, né? Aí depois
O segundo tópico fala de ouvir cuidadosamente a pessoa que deseja evangelizar ou que, quem sabe, te abordou, né? Você já engajou numa conversa com alguém e a pessoa está falando alguma coisa ou conversando e você está aqui na cachola, né? Ai, meu Jesus, o que eu vou falar para ele? Ai, meu Jesus, como é que é aquele negócio mesmo para falar assim e tal? E não está prestando atenção no que a pessoa está falando, de verdade? Você está entrando por aqui e saindo por ali, né? Ouça atentamente. Ouça. Porque, às vezes, a pessoa já está dando para nós, através da sua fala, através da sua conversa, às vezes ela já está dando a porta aberta, né? O gol escancarado. É só você botar a bolinha lá dentro do gol, né? Em homenagem ao pastor Manuel, né? Então, irmãos, se a gente for atentos, escutadores, né? Se a gente ouvir as pessoas, prestar atenção no que está sendo dito para nós vamos ter benefícios. O Espírito Santo vai lhe ajudar a perceber a oportunidade de colocar o seu testemunho, de colocar algum texto bíblico, alguma menção bíblica para poder já ganhar o coração daquela pessoa, né? Se você às vezes nós vivemos hoje num contexto de muita desconfiança, né, irmãos? E às vezes quando a gente se aproxima de alguém, a gente já vai meio com o pé atrás, não é verdade? A gente já vai com o pé atrás. Isso é comum, né? E não só com pessoas da religião islâmica, irmãos. Você encontra aí um desconhecido, alguma coisa e tal, você vai com cuidado, né? Mas daqui a pouco você vai conhecendo mais a pessoa, vai interagindo mais com a pessoa e tal. Você fala, poxa, aqui dá para a gente ir um pouquinho mais longe, né? E com eles é a mesma coisa, tá? Com eles é a mesma coisa. Se você vai devagarinho buscando essa abertura, essa resistência ou às vezes essa porta fechada, ela vai se abrindo, ela vai a confiança vai dando a ele espaço para compartilhar coisas com você e também você com essa pessoa. E aí a coisa vai se aprofundando. Glória ao nome de Jesus. Se a pessoa discorda de você, qual foi a última vez que alguém discordou de você? Não é verdade? Então, não só na religião, mas às vezes em outras coisas também, nós temos pontos de vista diferentes, né? E muita gente se ofende porque a pessoa não concordou com você logo ali no começo, ou na primeira afirmação que você está fazendo. Lembre-se, você está lidando com uma pessoa de um paradigma bastante diferente do seu, né? Não só no que diz respeito à religião, mas no que diz respeito à cultura, certo? Porque as nossas culturas são diferentes. Então, quando nós passamos a ouvi-los melhor, atentamente prestar atenção e ouvir essas pessoas, as oportunidades de falar do amor de Jesus vão se apresentar e você, sem dúvida, vai ser alertado, avisado pelo Espírito Santo de Deus, e aí você vai adiante. Então, olha, desenvolva uma amizade sincera, seja cuidadoso em ouvir, né, ou ouça cuidadosamente essa pessoa. O terceiro tópico aí importante para nós prestarmos atenção é que nós devemos nos importar de maneira sincera, né? Aqui em Coral Springs, nós, quando vamos fazer compra de carros para a igreja, para atender os pastores, a maioria dos vendedores lá são islâmicos, são muçulmanos. E a primeira coisa que eu faço quando eu entro lá na loja, que eu tenho que conversar com eles e tal, eu vou logo na família. E aí, como é que está a família? Como é que está a esposa? Né? O gerente lá, o gerente de vendas, nós começamos a conversar e a fazer negócios quando ele tinha uma filhinha, a Sofia.
e depois da Sofia nasceu a segunda, e depois da segunda nasceu o terceiro, que é o menininho, que é Musa, Moisés, né? Então, a gente vai acompanhando, né? E vai conhecendo a vida deles. E vai chegando lá, a primeira coisa, a gente senta, conversa, passa alguns minutos conversando e tudo, e a fotografia no telefone, e a fotografia de cá e tal, e isso, aquilo. E nós... Irmãos, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente, gosto de saber da vida das pessoas, conhecer e tudo. E aí ele tem um cunhado, né, o irmão da esposa dele, que trabalha lá com ele também. Tal dia ele estava, o cunhado dele estava meio desviado lá, pastor. Ele chegou, me chamou no canto assim. Ó, para você ver como é que é interessante. Ó. Ele me chamou no canto e falou assim: Cássio, converte ele, leva lá para a sua igreja. Eu falei: o que foi, meu? O que está acontecendo? Ele falou: está desviado esse cara, meu, está todo coisado. Um rapaz novo, ele se casou e aí passou por um divórcio, poucos meses, acho que não deu nem um ano de casado e tudo. Ele estava meio ruinzinho mesmo, né? Ele estava meio chacoalhado. Mas para você ver que, às vezes, o que é importante para eles não é nem que ele esteja na fé islâmica, mas sim que ele esteja firmado em alguma coisa, que ele esteja de pé, que ele não esteja no buraco que ele estava, né? E a gente conversou e tal, e falamos um pouquinho de Jesus e tudo e tal, quebrando as barreiras e tudo mais, mas, enfim, do meu ponto de vista, a profissão não ajuda, irmãos. Eles não têm tempo para estar fora da loja e vir atender. Né? É difícil. Vendedor de carro é muito difícil para sair do ambiente de trabalho e estar em algum outro lugar. Mas, enfim, então, importe-se com eles de maneira sincera. Né? São pessoas que podem ser suas amigas, né? São pessoas que podem lhe ajudar, né? Hoje eu conto muito com a ajuda desses rapazes ali para quando eu preciso resolver e atender coisas do ministério, da igreja. O pastor fala: precisamos de um carro para atender o missionário, para atender o pastor. Eu vou lá correndo, falo: guys, me ajuda, se vira aí, me ajuda. Eu acho que eu já ganhei esse direito, né? Eu brinco com ele, falo: já ganhei esse direito, né? Já compramos bastante carro de vocês aqui, me ajuda, né? Então, quer dizer, são pessoas que dá para você se importar de maneira, né? Conheça de onde eles são. Esse pessoal ali mesmo, ó, esse que eu falei que tem os filhinhos que foram nascendo, a gente vai acompanhando, ele é do Paquistão, o genro dele também do Paquistão, tem um outro lá que era vendedor, depois ele foi promovido a gerente, ele é palestino, tem um outro lá também que é da Jordânia, né? Então, tem nacionalidades diferentes e tudo, mas estão ali, trabalhando, interagindo e tudo, né? Busque conhecer mais a respeito deles, né? Você vai entender que cada um deles tem uma particularidade de cultural, né? Porque nem todo mundo veio do mesmo país, por mais que é islâmico, né? Da mesma maneira nós, né? Somos cristãos, perfeito, mas você pega o cristão da Alemanha, o cristão da Espanha, da Itália, daqui, do Brasil, tem aspectos diferentes da cultura, né? Eles também são assim, irmãos, tá? Eles gostam demais de falar de família, tá? A cultura deles, a religião islâmica é voltada bastante para a família. Eles amam falar de família. Quer ter porta aberta, coisas? Pode perguntar da família. Mostra a sua família para ele. Mostra a sua fotografia lá com os filhos e tudo e tal, os netos. Tudo. Eles amam falar disso, né? Eles amam falar disso. Então, sinta-se à vontade, né? E durante essas oportunidades que aparecem, vai semeando semente. Vai semeando semente. Né? Outro dia, ele chama Sheik, o nome dele, Sheik. Ele é o cunhado desse rapaz que é o gerente lá. Ele chegou para mim e fez uma pergunta que tem a ver com religião. Né? E tinha um outro vendedor brasileiro, que é amigo nosso, o Guilherme, que está lá, e a gente sentou e começamos a conversar.
E eu falei, o que você quer saber? Aí ele falou, assim, perguntou isso, aquilo outro. Eu falei, não, tá bom, mas por que você está perguntando isso? Ah, não, por causa disso, por causa daquilo. Tá. Ouvindo eles, irmãos, ouvindo eles, tentando entender por que ele está me fazendo aquela pergunta, né? Aí depois que eu já tinha bastante informação, aí Jesus neles, né? Jesus neles. Aí eu fui conversando, falando da salvação, falando que salvação é só por Jesus e tal, e vai conversando, acabou a conversa, amém, vamos lá ver o carro, amém. Pá. Vou sair de lá frustrado porque ele não aceitou Jesus? Eu não, a semente eu plantei, irmãos. Né? A semente está plantada, certo? Então, seja sincero, né? Compartilhe experiências da sua vida com eles. Né? O gerente geral da loja é de origem islâmica, ele é libanês, mas veio para cá muito cedo e teve exposto ao cristianismo, então ele entendi que na sua juventude, college e tudo mais, ele converteu à fé cristã. Ok, mas daquele jeito, né? Vai na igreja quando dá, aquela coisa toda e tal. O último carro que nós compramos com eles lá, ele estava conversando e começamos a falar de assuntos aqui, assunto ali, assunto lá. E aí eu falei, puxa, aqui cabe certinho esse texto de Romanos aqui, né? E mandei ver. Pum, a hora que eu falei, irmãos, a palavra de Deus, os olhos dele ficaram vermelhos, assim, na hora. Aí eu falei, glória a Deus, é a palavra que está tocando. Aí eu fui lembrando de mais outro versículo e pumba, mais outro e pá, mandando ver. E aí Deus falou do coração dele lá e ele ficava todo, não sei o que, né? Porque o gerente geral não pode, né? Imagina, tá chorando na frente do cliente, é complicado, né? Aí tal. Mas eu vi que Deus falou com ele ali, glória ao nome de Jesus, né, irmãos? Então você vai assim, nas oportunidades você vai deixando a sementinha, né? E compartilhe muito do que Deus fez na sua vida, né? Mas não deixe de demonstrar para ele que você se importa com ele, né? Como pessoa, como ser humano, como amigo, né? Ame-os. O próximo ponto fala de ame-os como Jesus amou, né? Irmãos, a gente olha para essa religião e as mídias sociais, notícias, o que tem para divulgar a respeito dessa religião, a maioria das vezes é tragédia, irmãos. Né? São os extremistas fazendo bagunça, explodindo as coisas e fazendo bagunça e tal, e tal. Mas isso não representa a maioria deles, irmãos. Isso é uma muito, muito resumida minoria. Tá? A maioria deles não tem envolvimento nenhum com isso, apesar de serem ensinados muito disso, porque a doutrina deles empurra a pessoa, né? O Alcorão fala de violência, ensina um pouco de violência, mas muitos não se envolvem nesses problemões aí que dão e tudo mais. Então, nós temos que lembrar que nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos. E para eles e por causa deles também Jesus morreu. Né? Então, quando você talvez pensar meio estranho a respeito de um islâmico, né, de um muçulmano, lembre-se, Jesus está olhando para ele com outros olhos. Né? Jesus está olhando para ele com um coração diferente. Né? Jesus está olhando para eles e muitas vezes para nós e dizendo, como eu queria que o meu filho que professa, que confessa o meu nome, fosse um pouquinho mais ousado e abrisse a boca e falasse para ele, falasse para ela de quem eu sou, glória ao nome de Jesus. Né? Então, da mesma maneira que Jesus te amou, que Jesus te ama, Jesus os ama também. E nós temos que amá-lo nesse amor de Jesus. Tá? O pastor Francis coloca aqui a frase do pastor Eli Heisel, que é um dos nossos obreiros lá no Reino Unido.
ele faz a menção, ele diz assim, olha, o Senhor te ama como jamais você será capaz de amar a si mesmo. E não há nada que você tenha feito, faça ou que venha fazer para que ele venha te amar menos. Ou seja, ele está fazendo menção aqui até dos extremistas, até desses bagunceiros que faz arruaça, que põe fogo, se ele ama você, se ele ama os que são pacíficos, ele ama também esses extremistas, né? E às vezes, irmãos, são esses que vão, quando convertem, irmãos, né, viram crentes exímios, né? Porque a hora que ele descobre realmente a verdadeira verdade, né, ou a verdade mesmo, fala, poxa, eu estava fazendo esse barulho todo por causa dessa cegueira, dessa mentira, agora que eu conheço a verdade mesmo aqui, agora que eu vou explodir tudo mesmo, mas vai ser com o poder do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus, né? Glória ao nome do Senhor. Então, ame essas pessoas, né? Porque Jesus nos amou, certo? Ele nos amou, ele nos ensinou a amar os perdidos, ele nos ensinou a amar os pecadores estrangeiros, os religiosos, os zelotes, né? Jesus amou a eles, né? As facções, né? Então, vamos amá-los também. É nosso dever. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa incumbência como embaixadores do céu, glória ao nome de Jesus. A gente sempre aprende, irmãos, na maioria das vezes, quando está lidando com casais, né, com matrimônios, em palestras de casais, que amor é uma decisão. Não é verdade ou não é? Amor é uma decisão. Mas amar não somente a sua esposa, o seu esposo, é uma decisão. Mas amar esse povo também é uma decisão. É uma decisão, né? Então, se você colocar no seu coração, decidir no seu coração com Jesus, falar, Jesus, eu vou amar eles, independente das nossas diferenças de cultura, de religião, de crença, eu vou amá-los, né? Eu vou amá-los. Então, decida no seu coração hoje, e Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar a amá-los em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O que é que eles estão observando em nós, irmãos, né? Quando a gente chega para falar falar com os muçulmanos, eles não estão observando simplesmente, eles não estão só não vão só ouvir a gente, mas eles também vão ficar prestando atenção no que a gente faz, como a gente age, né? Testemunho de vida, a pessoa é honesta ou não é, né? A pessoa fala a verdade ou não fala, né? Se porta de maneira digna ou não, certo? Então, irmãos, é muito fácil para qualquer pessoa, se conviver um pouquinho conosco, se comer um quilinho de sal conosco, entender se o que nós estamos falando numa conversa, ou seja, a nossa conversa evangelística, se aquilo ali é simplesmente texto decorado ou é vida de verdade, irmãos, né? Por quê? Porque você começa a perceber, você começa a prestar atenção na maneira que a pessoa vive, se comporta, se trata um, trata outro, não é verdade? Então, eles vão prestar atenção nisso aí, né? Eles vão entender que a sua vida não é simplesmente uma formalidade ou textos que você decorou. Não, ele vai entender que você vive uma vida de crente de verdade, glória ao nome de Jesus. Ele vai perceber em você uma pessoa que vive de maneira diferente, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? E isso vai chamar a atenção deles. E isso vai cativar o coração deles, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, alguns pontos importantes para a gente ter em mente, ok? Enquanto nós estamos vivendo e interagindo e abordando esses islâmicos. O primeiro deles é a Bíblia e eu,
né? Que importância a palavra de Deus ocupa na sua vida, né? Não só a palavra de Deus, mas a Bíblia em si, né? A Bíblia em si, tá? A gente aprende isso muito através desses ensinamentos da fé islâmica, irmãos, que o Alcorão para eles é sagrado, né? Esse negócio de deixar a Bíblia no porta-mala do carro, no buraco da porta do carro e tudo mais, com eles não funciona isso, né? Então, se você interage com o islâmico e quer dar bom testemunho para eles, toma um pouquinho de cuidado como você cuida da sua Bíblia, né? Porque eles vão prestar atenção nisso. E daí eles vão julgar a sua fé, baseado na deles. É um julgamento errado, mas eles vão, né? Eles vão, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Agora, não só a Bíblia, mas também a palavra de Deus, né? Ou seja, não só o livro Bíblia, mas quanto eu conheço disso, né? Eu conheço as doutrinas da palavra de Deus. Qual é o foco da Bíblia? Qual é o tema central da Bíblia, né? Em determinadas situações, como eu aplico Bíblia? Como é que eu aplico Bíblia aqui, ali ou lá, né? Eles vão prestar atenção nisso, né? E isso é importante, irmãos, tá bom? Nós temos, por isso que crente que não vem para culto de ensino da palavra de Deus, e eu sei que eu não estou falando para nenhum de vocês aqui, porque estamos aqui, né? Mas eu também sei que o senhor e a senhora podem influenciar alguém que não está aqui hoje, né? Então, crente que não vem para o culto de ensino e não se alimenta, não aprende da palavra de Deus, na hora de demonstrar que a Bíblia está em primeiro lugar na vida dele, vai tossir na rampa, né? Vai tossir na rampa, né? Então, será que nós amamos a palavra de Deus como nós falamos que amamos, né? Aí o segundo tópico aqui é eu e o plano da salvação, não é isso? Quão maravilhoso é esse plano da salvação, né? E nós precisamos entender que Deus não só nos preparou a salvação, mas nos preparou um Salvador, né? Na fé islâmica, irmãos, eles entendem o conceito de salvação, ok? Isso aí para eles é conversa que eles entendem. O que para eles não entendem é o Salvador, né? Isso eles não entendem. Então, a gente pode falar de salvação e criar common ground, né? Criar algo em comum com eles e daqui a pouco você apresenta o Salvador. Mas salvação para eles é importante, né? Mais um tópico aqui que é importante nós vigiarmos é quem é Jesus para mim, né? Ora, irmãos, se você observa no islâmico o respeito, a honra que eles têm por Maomé, né, pelo profeta deles, né? Nós precisamos honrar o nosso Senhor Jesus, né? Que lugar Jesus ocupa na minha e na sua vida, né? Jesus é só uma pessoa que a gente conhece, que a gente de vez em quando fala do nome dele ou tal, ou ele é uma pessoa que nós temos verdadeiro relacionamento com ele, né? Como é Jesus para nós? É alguém que a gente compartilha dos nossos momentos up and down, né? Dos momentos alegres e felizes, nos momentos tristes e tudo mais. Nós temos um verdadeiro relacionamento com Jesus, né? Isso transparece na maneira que nós falamos, na maneira que nós tratamos, na maneira que nós mencionamos Jesus, e isso para eles é muito importante, né? Também é importante observarmos o amor de Deus refletido em nós, certo? Olha, irmãos, isso para o islâmico é algo um pouco estranho, porque o relacionamento do islâmico para com Deus, irmãos, é como se fossem servos, né? Perdão, Alá. Obrigado, pastor.
Então, o Deus deles, né, o Alá, o relacionamento deles é como se fosse subserviente. Eles são, yes sir, sim senhor e tal, e não tem esse negócio de amor, de consideração, de compaixão. Isso aí são conceitos meio bizarros no entendimento da religião islâmica. Mas você e eu desfrutamos do amor de Jesus. E muitas vezes, ou na maioria delas, eles vão conhecer esse verdadeiro amor através da sua vida, irmãos. Através da sua vida, de como você interage com eles, de como você ama eles. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? A nossa comunhão com Jesus, não é verdade? De nós termos uma vida de comunhão com Jesus, de nós termos uma vida de estarmos sempre na presença de Deus, glória ao nome de Jesus, e não simplesmente uma obediência cega, né, irmãos? Não é uma obediência cega, né? Eu estou fazendo isso aqui porque me foi doutrinado e assim eu vou viver. Não, 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 não. Nós temos relacionamento com Deus, né? Deus não é Jesus, irmãos, e o nosso relacionamento com Ele não é uma forminha quadradinha assim, que se não couber aqui, acabou. Não, né? Às vezes Jesus muda de ideia, irmãos, né, a respeito de alguma coisa na nossa vida. E a única maneira que nós vamos saber que Jesus mudou de ideia é nós interagindo com Ele, conversando com Ele, falando com Ele, né? Não é esse quadradinho que eu tenho que encaixar aqui, senão não é Jesus, ou não dá para fazer porque não está certo. Não é assim, né? Às vezes você pede alguma coisa para Jesus, Ele fala, vai. Mas daqui a pouco Ele fala, olha, sabe, melhor não, fica quieto aqui. Sossega aqui, meu filho. E às vezes é o inverso. Você pede, Ele fala, fique quieto aqui. E daqui a pouco Ele fala, não, agora pode ir. Agora está na hora, pode ir lá. Como é que você vive isso? Relacionamento, irmãos. Né? Ouvindo a voz, pedindo, falando, conversando. Né? O Islã não tem muito disso, não. Tá? O deles é aquelas regrinhas ali, tem que seguir, e se não seguir, está fora. Tá? Por onde que a gente começa, irmãos? Né? Ora, o tempo é esse. É agora o momento que nós temos para anunciar Jesus. Então, se nós temos essa oportunidade diante de nós, né? Durante esse tempo de celebração de Páscoa, mas também coincidindo com esse período do Ramadã e essa época que eles estão mais ávidos ou mais abertos para falar a respeito da sua religião. Ora, irmãos, há muito tempo atrás, a gente precisava comprar uma passagem de avião e ir para algum canto do mundo bem extremo para poder ter contato com o islâmico. Hoje não é mais assim, irmãos. Hoje eles estão aqui caminhando no nosso quintal aqui, irmãos. Né? Aqui perto de nós tem mesquitas e tem centros educacionais islâmicos. Eu não sei se algum dos irmãos aqui, irmãos e irmãs, já passaram na frente ou tiveram a oportunidade de ver. Mas aqui pertinho de nós, aqui, você pega aqui a Hillsborough e vai lá na Lions, na esquina da Lions tem um Walgreens ali. Atrás daquele Walgreens tem um mall grande que tem uma academia e um supermercado ali. Do lado do supermercado tem um centro educacional islâmico. Está ali. E já tem um bocado de tempo que eles estão lá. Quer dizer, vizinhos nossos aqui, certo? Então, e tem outros, né? Pompano Beach tem uma mesquita grande aqui, perto de uma loja ali da Penske, que aluga aqueles caminhões de mudança e tudo. Então, eles estão aqui no nosso meio, irmãos. E como eu disse para os irmãos, às vezes você vai buscando percebê-los através da vestimenta, mas eles não estão vestidos do jeito que você imagina que eles estão. Né? A veste deles já está ocidentalizada, já está do jeito nosso aqui, eles se vestem normal. Você percebe, às vezes, a pessoa com... que é como se fosse alguém com o trejeito de um outro país, mas nunca imagina que aquela pessoa ali podia ser islâmica. Né? Procure conversar, procure conhecer, procure perguntar, e você vai encontrar vários deles. Né? Mas existem algumas preparações e cuidados que nós precisamos tomar, irmãos. Em primeiro lugar,
nós precisamos orar, né? Nós precisamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade, talvez entendendo que a gente já vai interagir com alguns deles, eu já vou orando. Jesus, abre a porta, dê oportunidade. Deixa eu plantar mais uma sementinha. Deixa eu aguar aquela sementinha que o Senhor plantou lá atrás. Em nome do Senhor Jesus. Porque é a oração que vai nos ajudar a sermos vitoriosos nisso, em nome de Jesus. Também jejuar, irmãos, né? Agora, melhor do que nunca, não é verdade? Durante esse período deles, nós também estamos entrando na nossa campanha de jejum e oração. Dia 28 nós começamos e nós já vamos apertar um pouquinho mais o cinto e nós vamos para frente em nome de Jesus. E olha, Jesus vai te dar a oportunidade de você conhecer e falar de Jesus para um islâmico durante essa campanha de jejum e oração. Pede para ele que você vai ver. Pede para ele vai te dar a oportunidade. Não se preocupe em converter a pessoa. Quem converte é o Espírito Santo, mas você vai plantar. Você vai plantar a semente, você vai ser usado por Deus para demonstrar o amor de Deus, o carinho de Deus, para se importar com aquela vida de verdade, e aquilo vai marcar o coração deles para a glória do nome de Jesus, né? Eu lembro que, não muito tempo atrás, nós estávamos acompanhando, por orientação do nosso pastor, estava acompanhando o pastor Francis numa reunião de um senhor que é islâmico, a família toda islâmica, eles são os donos do prédio aonde a nossa igreja, lá na Inglaterra, aluga. E a gente estava conversando de oportunidades de expandir aquilo ali, fazer mais espaço para a igreja, mais espaço para ele, de negócios. Ele é um contador, ele tem escritórios de negócios e tudo. E nós ficamos ali, eu, o pastor Cláudio, ou melhor, o pastor Cláudio, eu e o pastor Francis, né? Que eu estava acompanhando o pastor Cláudio. Aí, nós... Claro, irmão, tem diretoria, né, irmão? E nós sentamos ali, estávamos conversando e tudo e tal, e daqui a pouco, crente, né, irmãos? A gente vira a chavinha, né? Vamos deixar os negócios para lá um pouquinho, vamos... E aí a gente começa a falar de Jesus e tal. Você precisa ver o zoinho do velho brilhando, irmãos. O filho era um pouquinho mais... né, mais ressabiado e tal, mas o senhor, nossa, a gente falando, contando testemunho, o pastor Francis falava, eu falava, o pastor Cláudio falava, e o zóio dele brilhava, e ele ficava, e tal, empolgado em ouvir as coisas que Deus falava. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Então nós devemos orar e jejuar, isso vai nos apoiar, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Isso vai, na verdade, nos carregar, né? Glória ao nome de Jesus. Também temos que ter cuidado, né, irmãos? Não entre em conflito com essas pessoas, irmãos, né? Você não foi chamado para entrar em conflito com eles, com ninguém. Jesus, quando chamou os discípulos, ou comissionou os discípulos, falou, olha, vai e prega, né? Não entre em briga com eles, não entre em confusão com eles, não entre em discussão com eles, que porque é assim, é assado. Não. Vai, lança a palavra e deixa, em nome de Jesus, né? Deixa que o coração deles vão ficar lutando com aquilo a noite inteira, a semana inteira, o mês inteiro, e daqui a pouco eles vão falar para você, não é que esse negócio de igreja aí que eu quero ouvir mais. Estou com fome. Glória ao nome de Jesus, né? Pastor Francis elencou aqui, irmãos, algumas questões que nós devemos nos perguntar, né, para a gente ajudar a nós termos consciência da interação com essas pessoas. Você tem algum amigo muçulmano? Tem algum amigo muçulmano? Levanta a mão se você já tem algum amigo muçulmano. Uma pessoa que você interage, normalmente, pode ver, irmãos, não são muitos, né? Mas isso pode crescer. Se você procurar intencionalmente, né, isso... o pastor tem uma amiga muito próxima, muçulmana. Está botando. Conhecida. Então, ou se você conhece alguém que tem contato constante com alguém que é muçulmano, que é islâmico, né? Quem sabe essa é a porta que você vai fazer, que Deus vai te dar para você chegar até ele. Se você tem um amigo que tem contato constante com essas pessoas, né? Quem sabe, né?
Já teve a oportunidade de compartilhar sua fé em Jesus com ele? Né? Ou com alguma pessoa que seja muçulmano? Quem já teve a oportunidade de falar de Jesus para um muçulmano, irmãos? Alguns, né? Nós estávamos na Turquia, pastor, e nós pegamos o táxi e eu, antes de sair do quarto do hotel, olhei no Google a tradução para Jesus te ama. E quando você pega a tradução, ele te ensina a reproduzir o som, né, a falar, né? E aí eu ensaiei um pouquinho e tal, e fui embora. E aí, conversando com o taxista, ele não falava muito inglês e tal, e não sei o quê, daqui a pouco eu soltei no idioma dele, pimba. Ele entendeu. Eu falei direitinho. Sério, eu falei, tanto que ele me respondeu. Eu falei para ele, Jesus te ama. Ele me respondeu, Maomé te ama. Na altura, pumba. Na hora. Né? Mas fale em nome de Jesus. Fale, o que vem de lá para cá, não tem problema. Né? Só corre se vier bomba, não, brincadeira. Algum muçulmano que você conhece já procurou, de alguma forma, compartilhar a fé dele do islamismo contigo? Ou seja, você já foi proselitado, é isso? Esse é o termo? Alguma coisa assim, né? Evangelizado por um muçulmano, já foi? Não tem como evangelizar, porque o evangelho é só o evangelho, né, irmãos? Mas será que um muçulmano já tentou se aproximar de você e compartilhar a fé dele? Quem já teve essa experiência? Uma. Acho que a minha única vez foi quando esse taxista falou de volta para mim. Né? Mas tá bom. Deixei ele quietinho lá. Irmãos, para nós concluirmos, irmãos, para a gente cumprir esse ensinamento e levarmos adiante aquilo que Deus tem impulsionado o coração do nosso pastor e o coração de muitos outros pastores. Irmãos, eu acho que é difícil a gente achar uma igreja nossa hoje, uma congregação do Ministério do Belém que está plantada em algum lugar que não tenha muçulmanos, né, pastor? Difícil, irmãos. Você vai em Pittsburgh. Eu nunca estive lá, mas a gente busca informação, né? Muitos indianos que têm hindus e também uma quantidade tremenda de islâmicos. Né? E para onde você vai, tem islâmico. Aqui nos Estados Unidos, onde a gente vai, tem islâmico. Na Austrália tem islâmicos. Na Nova Zelândia você encontra com eles lá. Todo lugar, irmãos. Todo lugar, onde você for, eles estão lá. Né? E são pessoas que, da mesma maneira que quando nós estávamos na escuridão espiritual, eles também estão, irmãos. Eles precisam enxergar essa luz, eles precisam tirar essas escamas dos olhos deles e deixar a luz de Jesus brilhar e vai incendiar, vai clarear toda a alma deles para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, coloque-se à disposição de Deus, para que Deus use a sua vida, para que Deus te dê oportunidades e não jogue a oportunidade fora, irmãos. Não jogue a oportunidade fora. Use todas as oportunidades que Deus te der e você vai ver o nome de Jesus ser glorificado. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor. Glória a Jesus. Nós estamos enviando para você todos os dias, o pastor Joseildo está enviando para você a oração diária pelos muçulmanos. Por que esse esforço com os muçulmanos? 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. Eles estão no período do Ramadã, não é? E eles estão jejuando. Quando o sol se põe, eles começam a comer. Pelo jeito, a moça da fotografia come até o dia amanhecer.
Estava conversando hoje com a minha sogra e ela estava falando um pouco do pai dela, né? Assad, Utah. Assad, Utah. E, irmãos, se você está lendo, leia, por favor, e ore pelos muçulmanos. Hoje falamos da Etiópia, ontem falamos, não, trouxe, né, o texto trouxe sobre a Etiópia. Agora, ontem, um povo impactou meu coração. Saauris. Um povo que era uma etnia, que é uma etnia que estava dentro de uma região, no Marrocos e Mauritânia. E por causa das evoluções dos países daquela região de conglomerarem-se, de se juntarem e tal, essa etnia foi colocada numa parte do deserto. E o escritor disse que não só onde eles estão está seco, mas a alma deles está seca. Eles não têm contato quase nenhum. Não existe, segundo o texto, não existe ninguém no meio deles que fale de Jesus, que conheça Jesus. Eles estão segregados num lugar onde falta água, onde eles passam frio, passam calor, sofrem, têm muita dificuldade de acesso a qualquer coisa de conforto que você possa imaginar. Esse povo está lá. São muçulmanos. Como alguém vai chegar e falar de Jesus para eles? Existem algumas ferramentas, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na Grécia, ele não chegou pregando o evangelho de Jesus da maneira que ele pregava, talvez, na Palestina. Ele chegou pregando o evangelho de maneira, entre aspas, filosófica. Ele chegou com um discurso muito parecido com um discurso filosófico e entrou com a mensagem da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a conhecer essa gente, a amar essa gente e saber como falar para eles do amor que Deus tem por eles. Quando você começa a se aproximar deles, você começa a admirar. Isso, nós temos uma vantagem enorme, porque nós estamos em outro país. E quando você está em outro país, você é exposto a outra cultura. Os americanos têm uma cultura muito diferente da nossa, dos brasileiros e dos latino-americanos. Não é verdade? Você já viu um americano na praia? Não é? Você já viu um latino-americano na praia? Mais ou menos assim. Ele chega com aquele bermudão que não vai aqui, né, no meio quase no joelho, vai lá no meio da canela. Cheio de corrente e de pulseira de ouro, com um radinho de pilha assim, discretamente, os barrigudinhos correndo atrás dele, e no último volume, Macarena. Se virar meme, você está despedido. É assim. Aí você olha o americano, ele está olhando assim, escandalizado, né, com aquilo. Como é que pode que o americano, até na praia, ele fala baixinho, né? Eu estou falando do americano, né, legítimo, né? Não estou falando desse americano, né, que é coisado. Então, é outra cultura. Nós precisamos entender que são muitas culturas. Nós estamos aqui, mas se você vier na nossa igreja hispana, você vai encontrar mais de 10 culturas diferentes, falando o mesmo idioma. Irmão, nossa igreja, Jesus é tão maravilhoso, irmãos. Então, até os peruanos Jesus salva, irmão. Já pensou uma coisa dessa? Jesus é bom demais, não é? Então, tem ali, olha, tem peruano, equatoriano, guatemalteco, salvadorenho, colombianos, temos muitos colombianos. Mas, embora falem o mesmo, mais ou menos o mesmo idioma, as culturas são totalmente diferentes. As pessoas se comportam totalmente diferentes. Essa é uma outra cultura.
a cultura não só da religião muçulmana, mas dos países das pessoas. Ou seja, é um grande desafio. Ore por essas pessoas que estão sendo apresentadas na oração dos 30 dias. Se você não orou ontem, volta e leia e ore, por favor. Eles precisam da sua oração, da nossa oração. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar expandindo missão aí até os confins da terra, mas veja bem, a missão que Deus nos entregou não é uma missão de nações, é uma missão de povos, de etnia, a cada criatura. Há algum tempo se entendeu isso. Foi quando o irmão Billy Graham fez um trabalho lá em Lausanne, na Suíça. E alguém trouxe, irmãos, nós precisamos acordar para isso. Dentro de um país existem muitas etnias, existem culturas diferentes dentro de uma mesma nação. Nós estamos alcançando os brasileiros e hispanos em muitos países do mundo, mas os nossos filhos, em nome de Jesus, já estão alcançando a geração nacional. Ou seja, aquelas pessoas que são daquele país, os nativos daquele país. Nosso próximo passo agora são os povos que estão dentro dessas nações, estas diferentes etnias, em nome do Senhor Jesus. Você e eu, em nome de Jesus, não vamos dar descanso à nossa alma, enquanto não levarmos o Evangelho até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém? A essas etnias, em nome de Jesus. Nem que chegue só um folheto lá. Só um folheto. Eu sei que você sabe das histórias. Eu sei que você sabe da perseguição em países comunistas e tantas coisas. Não é? Quantos países comunistas, a comunidade inteira cristã, dentro de países comunistas, grande comunidade às vezes, eles corriam para o meio do mato, iam para o meio do mato e entravam separados uns dos outros, cada um ia num horário diferente, eles só tinham uma página da Bíblia. E naquela página, uma folha da Bíblia, perdão, e naquela folha da Bíblia eles pregavam anos a fio, pregando a palavra de Deus ali, durante anos, com uma folha da Bíblia. Eu não sei dizer para você quantas Bíblias eu tenho em casa. Eu tenho Bíblia do ano de, acho que 1700 na minha casa. Não que eu sou conservador, é que eu ganhei essa Bíblia, né? Eu não comprei essa Bíblia lá em 1700, não. É? E pessoas com fome da palavra de Deus, irmãos. Né? Pessoas com fome da palavra de Deus, dentro de cadeias. Pessoas que para fazer mal às pessoas, usaram páginas da Bíblia como papel higiênico. E as outras pessoas que lavavam o papel higiênico deles, ou seja, as páginas da Bíblia, entregavam para os outros presos. Ia jogando, ia amassando e jogando e tal, e dessa maneira iam pregando. E as pessoas iam aceitando Jesus como Salvador. Você e eu não podemos imaginar o conforto que a gente vive. Mas esse conforto tem um preço, irmãos. O preço desse conforto é a oportunidade de levarmos o Evangelho aos confins da terra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, amados irmãos, fomos chamados, eu pedi ao pastor Will Gutnick que falasse com o pastor Phil Boghossian. Você se lembra que o Phil Boghossian, há alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, nos ligou, nos telefonou, ele queria falar com o pastor José Wellington, com o nosso pastor. E, a propósito, no próximo domingo, vai estar conosco, e até onde eu sei, ele vai trazer todo o conselho da CPAD para cultuar conosco no próximo domingo. Então, não pode faltar ninguém no próximo domingo. Amém? Em nome de Jesus. E as nossas congregações aqui ao redor, conosco também, por favor, em nome de Jesus. E, meus amados, veio para falar com o nosso pastor. Ele falou comigo muito tempo no telefone. E ele me explicou o trabalho dele. O ministério dele era interceder pelas nações muçulmanas. Naquele momento, ele estava intercedendo por uma etnia chamada Pashtuns. Ele estava orando pelos Pashtuns, uma etnia muçulmana que está em muitos países. E ele disse que orando, o Senhor falou com ele
Porque você lembra da Primavera Árabe, né, que começou a mudar todos os países árabes lá no Iêmen, no Egito, em tantos lugares. O Brotherhood, os radicais islâmicos tomaram o controle, o governo do Egito, naqueles da Primavera Árabe, você se lembra disso. Foi exatamente nesse momento que Deus falou com ele e disse: vá ao Brasil e levante o Brasil para orar pelo Egito. 4 meses que o Brasil estava orando pelo Egito, os militares se levantaram e tomaram o governo, tiraram os radicais islâmicos do governo e abriram as portas para que o evangelho pudesse ser pregado para a glória do nome de Jesus. Não como nós temos aqui, com a mesma liberdade, mas sem perseguir os cristãos, como aqueles estavam perseguindo. A oração dá muito resultado. O pastor Phil Boghossian já está com a enfermidade do Alzheimer bem adiantada. Já não está mais conhecendo a família. E toda a família do pastor Phil Boghossian trabalha nesse ministério, ou trabalhava nesse ministério. E eles têm um grupo de irmãos que trabalham para eles, um grupo que trabalha para eles no Egito. E eles nos pediram, eu pedi para o pastor Will falar com eles para nós fazermos esse trabalho de intercessão. O pastor José Eudo veio para cá para nos ajudar nestas áreas, no nosso site do Vamos Orar e na intercessão também pelos países muçulmanos. E eles nos pediram, irmãos, que nós continuássemos o trabalho deles. Eles querem passar esse trabalho para nós, do jeito que eles faziam. Então, estão consultando os seus pares lá no Egito e esses irmãos me parece que já estão de acordo que nós, o Ministério do Belém, assuma esse trabalho do irmão Phil Boghossian para que nós possamos orar por todas as nações muçulmanas do mundo. Olha o que Deus está fazendo, né? Nós não podíamos imaginar isso, não é verdade? Nós só estávamos aprendendo a pregar Jesus para os islâmicos. Agora, Ele está nos levantando para orar por eles, para interceder por eles. Isso vai dar um resultado grande para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Isso significa que Deus está levantando no nosso meio um exército de oração. Em nome de Jesus, orar pela salvação dos perdidos é, em primeiro lugar, irmãos, a ferramenta mais poderosa para alcançar os perdidos em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade de fazer a tua obra, Senhor, de conhecer estas coisas, Senhor, e ter, ó meu Deus, da tua parte a direção para trazer o Evangelho àqueles que não te conhecem, Senhor, e que estão, meu Pai amado e bendito, enganados, iludidos com uma religião apenas, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, levanta este exército de oração. Toca os corações agora mesmo, nessa noite, Senhor. Move-nos para passar horas, Senhor, na tua presença todos os dias, buscando a tua face, Senhor, semeando com os nossos joelhos a salvação, a libertação, a felicidade, a alegria. Oh, meu Deus, a vida eterna, aqueles que estão em países tão fechados, que não existe nenhuma possibilidade que eles possam ouvir o Evangelho. Oh, Deus, a nossa oração vai lá e vai mudar as coisas, e eles vão ouvir e vão te receber como Salvador. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, ajuda-nos a ser fiéis nesses 30 dias que estamos orando pelo mundo muçulmano, Senhor, nos 30 dias de oração pelos muçulmanos, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta palavra, ó Deus, que nos motiva, Senhor amado, que nos anima a pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos muçulmanos, com os quais possamos no Ramadã entregar também o jejum, Senhor, juntos, e temos a oportunidade de mostrar Jesus, de falar de Jesus, de mostrar o amor de Deus por eles, em nome de Jesus. Nós te rogamos, Pai, te pedimos de verdade, de coração, dá-nos essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que levantou a mão e que conhece um muçulmano, peça a Deus a oportunidade de você falar de Jesus para um muçulmano. Irmãos, me perdoe que a irmã Baby estava muito brava essa semana passada e ela me deu a direita aqui, e você já viu, não é? E meu pai estava conversando com um cidadão e ele estava com os olhos muito vermelhos.
Então ele falou assim, meu pai, pastor, eu estou com os olhos vermelhos desse jeito aqui, não é por causa de bebida, não, esse aqui é porque eu estou com dordólio. Dordólio é terçol, no Nordeste, né? Eles falam dordólio, mas eu estou com dordólio. Então, irmão, eu estou com dordólio, viu? Pastor, por gentileza, deu branco. Pastor Adriel, eu ia te chamando de tudo, até de Valkyrie, mas Adriel não saiu. Mais difícil. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar num texto para fazermos o ofertório, tirarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Nós já louvamos ao Senhor cantando e também ouvindo esta excelente ministração. Agora nós vamos ofertar, meus irmãos, e o texto é Malaquias capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 10, irmãos, que vem antes, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Para que todas as nações nos chamem de bem-aventurado, irmãos, precisamos sermos fiéis ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor, curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos pela sua fidelidade, porque o Senhor não muda, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos na sua palavra. Cremos que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo, Senhor. Os teus filhos que vão ofertar, que vão dizimar a sua casa, abençoa. Traga bênção, Senhor, sem medida, bênção recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, para a vida dos teus filhos. Aqueles, Senhor, que precisam de portas abertas, abra as portas para os teus filhos, Senhor. Glorifica o teu nome. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. primogênitos feriu, porque não tinha sangue em seus umbrais, o anjo viu. As prédios de seus portais, o sangue carmesí, como o Egito proferiu. Como é glorioso ter as marcas lá da cruz,
Hoje nesta casa nós viemos reunir. Não é o mesmo anjo que irá passar aqui. É o anjo do concerto que irá em te tocar. Se é que existe sangue em seus portais, levante a sua voz em clamor e oração, que o anjo já chegou com a vitória em suas mãos. Ele faz notória as promessas de Deus. Milagres hoje vai acontecer. Sinta, irmão, o anjo do Senhor passando aí. Eu sinto ele agora se aproximando de mim. Entra pela porta e atravessa as laterais. Com fé nós já podemos contemplar. Passa pelo jovem, se aproxima do altar. Voa e opera nos acordes do coral. Desce sobre a banda e no ciclo de oração. Estende sobre nós a sua mão. Ó Senhor Jesus, vem lavar-me no teu sangue carmesim, para que eu possa ter a certeza que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu precioso sangue corre em mim. Sangue carmesim. Oh, Jesus. Aleluia. Nós temos que colocar o sangue nos umbrais das portas desses países em nome de Jesus. Aqui mais uma casa, 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 Jesus. A Bíblia diz que os pastores são os anjos da igreja, são o anjo da igreja, né? Glória a Deus. E o trabalho do pastor é preparar os santos para que eles realizem a obra do ministério. E nós temos procurado fazer isso com muito afinco, com muita dedicação, em nome de Jesus. Meus amados, com alegria, nós queremos apresentar a igreja, a irmã Maiara. Agora, o segundo nome aqui, irmãos, eu acho que é por causa do meu olho, que eu não estou conseguindo ler. Onde está a irmã Maiara? Por gentileza, ela... acho que é daqui da Flórida mesmo. Ah, está ali. E ela está acompanhada do Jeremias. Ah, ok. Jeremias Soares e a Maiara. Receba os nossos irmãos com alegria, por favor. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Pode tomar o vosso assento no nome do Senhor Jesus. Vamos estar em pé. Vamos agradecer ao Senhor por este culto tão abençoado. Eu falo para você que o culto de ensino é o culto que a gente engorda a alma, não é? Glória a Deus. Hoje nós fomos edificados pela palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus por este culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Pastor Luciano, orando ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, o próximo domingo também é o nosso culto do Friends Forever, não é? O Robson está ali, já estava olhando feio para mim, eu nem sabia por quê, mas o pastor Guigui falou agora, porque eu não tinha falado do Friends Forever, né? E o Márcio também, né? Então, meus irmãos, vamos orar para que o Senhor traga pessoas não crentes. Os nossos amigos, convide, ore e convide, chame. A única coisa que nós queremos não é que eles mudem de religião, mas é que eles recebam a Jesus como Senhor da sua vida e possam ser felizes como você e eu temos sido em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Por favor, ore pelos perdidos. Nós não podemos ficar no discurso, gente. Nós temos que ir para a prática, em nome de Jesus. Isso é gostoso de falar, é bonito, a gente se emociona, mas amanhã esquecemos. Não. Pega o seu telefone, ligue para alguém, mande um texto. Eu tenho um amigo lá, que é sobrinho da irmã Lenise, lá em Nova York, que ele diz assim, mande um texto de mensagem. É o João Luiz, né? É sobrinho da irmã Lenise. Então, ele fala assim, mande um texto de mensagem para ele. Mande um texto de mensagem para ele, pelo amor de Deus. Mande uma mensagem de texto. Convide uma pessoa, traga essa pessoa
para vir ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, pastor Luciano? Orando ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, Senhor. Como é bom ouvir aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, onde nós estamos aqui, Senhor, dispostos, Senhor, a orar pelos muçulmanos. Amado Senhor, quem sabe neste lugar, quem sabe, Senhor, existem missionários que estarão nesses países muçulmanos, Senhor. Levanta, Senhor, missionários para esses países. Fica conosco, nos abençoa também, Senhor, abençoa domingo, o Friends Forever. Salva a alma, Jesus. Ó, Senhor, toca no coração daqueles que forem convidados, Senhor. Ó, meu Deus, para que possam estar aqui. Ó, meu Deus, e ouvirem a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. 30 segundos. Falamos do Peru. Nós estávamos noivos, a Mabel e eu, estávamos na casa do meu irmão, Paulo, e lá tinha um outro irmão também, Paulo, que foi missionário no Peru. E naquela noite, ele estava falando a respeito do Peru. E aquilo tocou tanto o nosso coração. E quando nós saímos da casa do Paulo, eu estava levando a Mabel para casa, e eu tive que parar o carro no meio do caminho, porque eu chorava compulsivamente por causa do Peru. Daquele dia em diante, eu comecei a orar pela nação do Peru. Eu sou mais peruano do que uns peruanos que tem por aí, não é? E eu oro pelo Peru. Ore pelas nações do mundo. Deus vai despertar o seu coração para interceder por uma nação em nome de Jesus. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele. As irmãs, só um minutinho, por favor. Não se mexam que vocês estão debaixo de ameaça. Só senta um minutinho, por favor, as irmãs. Por favor, senta só um minutinho.